Supremo Tribunal Federal está intervindo até nas atividades religiosas. Acontece a votação sobre proibição de cultos através de prefeitos. Gilmar Mendes, o relator. Adivinhe o que a figura votou? Votou a favor da proibição. Como se ele tivesse composição para interferir numa situação em que as pessoas passam por um estado de depressão, de abalo psicológico. Quantos e quantos milhares de brasileiros não estão passando hoje por esse tipo de emoção negativa? Aí vem um Gilmar Mendes, vem um togado lá do Supremo Tribunal Federal intervir nisto, que não é da alçada dele. É aquela coisa que eu disse para vocês, estão com aquela coroa do Império Romano, cada um. Poderiam tirar pelo menos a toga e usar a coroa. E digo mais para os senhores, não precisa ser especialista não. Os decretos de prefeitos com estas proibições são ilegais. Eu vou soletrar. São decretos ilegais. Mas, como no Brasil ninguém respeita mais nada, muito menos o Supremo Tribunal Federal, então estão eles aí, prefeitos, proibindo isto e aquilo. Por que são ilegais? Porque está na Constituição, não precisa ser especialista. Esse tal de lockdown só pode ser decretado pelo presidente da República, ouvido o Congresso Nacional. O resto é o resto. O resto é... Eu me lembro, meu sogro, quando em vida, que rejeitava muitas coisas, não gostava de certas coisas, ele fazia assim, ó, para caracterizar a sua posição, e eu estou lembrando dele hoje. Em relação a Gilmar Mendes e todo aquele pessoal lá, ó, prefeitos que decretam lockdown, isso é ilegal, está na Constituição, é o presidente da República que tem que estabelecer estado de sítio para estabelecer isso e ouvir do Congresso Nacional. Então, aliás, no meu tempo de estudante, também tínhamos manifestação por gestos diante de certas coisas. E uma dessas manifestações era isso aqui, ó. Entendam como quiserem. Mas em relação a isso que está acontecendo no Brasil, com influência do STF, eu falei ontem que era o dia do jornalista, né? E disse para vocês que não iria falar no dia do jornalista, do jornalista, porque eu tenho vergonha de certos órgãos de imprensa hoje. Graças a Deus, não de todos. Parece que não chegou no interior, mas nas capitais, Estadão de São Paulo, isto é, chamam de quanto é, Rede Globo de televisão, isso aí está nos dando vergonha. Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo, está horrível isso aí. Então, por isso é que eu tenho vergonha. Eu sou jornalista. Penso que eu estou querendo entrar numa área que não é minha. Não, eu sou jornalista, eu tenho meu registro de jornalista. Na minha carteira profissional, eu tenho. Né? O meu registro de jornalista está aqui. Agora, tenho vergonha, e por isso eu estou dizendo que eu passei a me considerar um operário da comunicação. Mas vejam vocês. Olha o que estão fazendo hoje no Brasil, meus preclaros. Algumas coisinhas que eu colhi aí da grande imprensa nacional. Olha, Braga Neto se espreme entre golpismo de Bolsonaro, insatisfação do alto comando do Exército. Eles forjam situações para atacar o presidente da República. A grande imprensa forja. El País é o representante desse jornal espanhol que aqui está. Olha o Estadão de São Paulo que publica. Poder de Bolsonaro diminui a cada crise que ele próprio cria. Vejam os senhores o que eles estão
produzindo numa profissão nobre que é a nossa. Estão desmerecendo esta profissão. Isto é, que o título a gente chama quanto é, a quartelada de Bolsonaro. Tem mais, ó, tem tudo aqui, ó. Tem várias. Outra hora eu mostro para vocês outras que eu estou colhendo. Mas hoje nós estamos vivendo uma anarquia. Vocês vejam que uma ministra do Supremo Tribunal Federal volta atrás no seu voto, como aconteceu dias atrás, para votar a favor da liberdade de um criminoso, de um marginal, de um homem condenado por ladruagem. Querem ver? Ela, no mínimo, tinha que se considerar impedida. Ali. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Olha só a ligação que existe entre eles, os togados, e a ministra que voltou atrás no seu voto para dar liberdade ao Lula. Pode trocar para outra, troca para outra aí, troca. Troca aí, meu filho. Olha lá, Caetano Veloso, a ministra Carmen Lúcia, muito bem maquiada, e o elemento, esse aí. Elemento. Aquele que nomeou o A. Bota a outra. Bem maquiada, né, dona? Esse aí foi a que a nomeou. E ela voltou atrás do seu voto para salvar esse cara que fez o que fez no Brasil. Esse aí é o nomeador, se me permite, dela. O que fez esse cara? O que fez esse partido ligado a esse elemento? Ah, não, fez sim. Desculpe. Fez muita coisa, sim, senhor. Muita coisa. Sabe como é que a coisa funcionava, seu Zé? Era assim. O Lula, por exemplo, ia lá no exterior e dizia para o ditador lá do país que ele estava visitando: não, você precisa fazer isso, eu dou o dinheiro. Eu financio, depois a gente vê. Mas tem o seguinte, você tem que contratar a empresa tal. Isso aí está nos processos que ele respondeu. Aí contrataram a Odebrecht. E começou então aquela história toda descoberta pela Lava Jato. E o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico era financiamento daquilo nos outros países. E a Odebrecht é que tinha que ser contratada por outros países para fazer as obras. E dali saía o jabá, que chama. O jabá. Então o PT fez, sim, senhor. Bota as obras do PT no ar aí, para não sermos injustos. Aí estão. Olha lá, olha o que ele fez. Porto de Mariel, em Cuba. Não pagaram até hoje. Hidrelétrica do Equador, hidrelétrica do Peru, metrô do Panamá, aqueduto da Argentina, metrô na Venezuela, gasoduto do Uruguai, rodovia Angola, ponte Orenco, Venezuela, 20 aviões para a Argentina, não pagaram. Projeto Badioar, no Peru, rodovia na Bolívia, BRT Moçambique, hidrelétrica da Nicarágua, 127 ônibus na Colômbia estão rodando lá e nós é que pagamos. Soterramento Argentina, barragem no Moçambique, aeroporto no Moçambique, hidrelétrica do Equador, autopista no Panamá, 12 estádios para a Copa do Mundo. Tudo isso, quer dizer, o PT fez, sim. Fez tudo isso aí. E a senhora, dona Gleisi Hoffmann, que é presidente desse partido, e o seu partido, quando no governo, tirou dinheiro do brasileiro, tirou dinheiro da dona Maria, da dona Isaura, da dona Lúcia, do seu Zé, do seu Paulo, do seu João, e levou para lá. Dinheirinho suado, nossa. Não quebraram o Brasil porque ainda não estourou a brecha da quebra. E porque o Brasil é o Brasil. Mas vocês fizeram isto. Cadê o nosso dinheiro?
que através do Lula e da Dilma vocês levaram lá para o exterior e fizeram todas essas obras. A senhora, como presidente do PT, ainda vem a público, quando está sozinha, a querer fazer proselitismo. Olha que cena comovente. Estamos quase no final. Às vezes é bom espairecer. O presidente da República, lá em Chapecó, ia passar por uma determinada rua, não tinha televisão, não tinha nada lá, e uma senhora vai lá com a bandeirinha solitária, com a filha, esperar para saudar o presidente. Com Lula acontece isso? Bota no ar. Vai, filha, mas teus colegas não vão acreditar. Deus está contigo. Tudo bem? Satisfação aí? Deus está contigo. Obrigado aí. Estamos sem máscara. Nós estamos sem máscara. Não interessa se sem máscara. Quando é que se viu um presidente, hein, sair do seu meio de transporte para saudar um brasileiro? Ele faz isso sempre. Não é só com essa senhora, faz isso sempre. E sabe por que ele faz isso? Porque ele tem confiança de chegar nas pessoas, porque não é ladrão. Ele não rouba. Não é ladrão. Não é criminoso. Julgado e condenado pela justiça. Vamos embora. E não esqueçam, né, que tudo isso que nós estamos vivendo é em razão da cura, que diz o meio, principalmente dos laboratórios, que não é rentável. Cura não rende para eles. A doença, sim, é rentável. Mostra a foto do dia que eu estou indo embora. Olha só. Cala a boca, Magda, diz lá em cima. Aquela personagem. Dória apela para que fábricas em São Paulo não fechem, para não haver colapso na produção. E ali a complementação incompetente manda fechar o comércio. E acha que as fábricas vão manter produção normalmente. Para quem? Para vender para quem? Se ele fecha o comércio. Está muito leve essa manifestação de cala a boca, Magda. Devia ser bem mais pesada. Isto posto, eu lhes desejo uma boa noite.